Olá pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. Hoje temos a companhia da Diná, que está presente aqui no vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a diferença entre vintage e retrô. O que é uma peça vintage, o que é uma peça retrô, as diferenças de definição e por que é importante saber o que é uma peça vintage e o que é uma peça retrô. Por definição geral, uma peça retrô, indumentária, fabricada no tempo presente, mas com inspiração no design e na estética de tempos pretéritos. Isto é, que está super comum. Uma calça jeans fabricada por dezenas de confecções inspiradas na estética da década de 1990. Um vestido inspirado na década de 1950, inspirado na estética do New Look do Dior. Essas peças são fabricadas hoje, mas elas têm por intenção mostrar o design, os valores de tempos pretéritos. Elas têm por intenção, muitas vezes, parecerem-se com peças fabricadas há décadas atrás. E por definição geral, uma peça vintage é uma peça fabricada há pelo menos 20 anos, ou seja, uma peça que foi fabricada até mais ou menos os anos 2000. Essa definição de peça vintage, tanto, não é um consenso. Como assim? Entre pesquisadores, colecionadores, museus que cuidam e preservam a história da indumentária e do vestuário, fazem conservação de peças vintage, pode existir outras definições. De que peças vintage, além de serem peças que precisam ter sido fabricadas há mais de 20 anos atrás, elas são peças que precisam caracterizar o trabalho de uma grande maison, de um grande design, uma grande tecelagem que fazia aquele determinado tecido, a estamparia, os valores e principalmente a estética de uma época. Além da peça ter 20 anos, ela tem que ter todas essas outras características. Existem ainda alguns puristas do universo vintage que só consideram peças vintage aquelas fabricadas até mais ou menos o começo da década de 1990. Por que é importante a gente entender essa divergência de definição? Porque se a gente for pegar outras localidades do mundo que trabalham, que utilizam, que propagam o conceito de peça vintage, a precificação, o valor histórico, o valor monetário vai ser totalmente diferente. No Brasil, por consenso comum, todas as peças fabricadas há mais de 20 anos são consideradas vintage que têm um maior valor agregado. Primeiro, pela sua raridade. Segundo, pela sua qualidade. Pressupõe-se que se uma peça sobreviveu há mais de 20 anos, se ela foi utilizada e ela está em ótimo estado de conservação, significa que ela foi fabricada com tecido melhor, a modelagem foi mais bem desenvolvida, ela é uma peça de mais qualidade. A raridade, porque é óbvio que peças fabricadas há pelo menos 20 anos a gente não vai encontrar em grande quantidade no mercado, e o mercado geral, ele valoriza aquilo que é raro. Quanto mais raro, maior valor de um objeto. Já em outros lugares da Europa, por exemplo, para que a peça vintage tenha um valor agregado mais alto e mais elevado, além dela ter sido fabricada há mais de 20 anos, ela tem que ter essas outras características aqui que eu citei. A definição é importante porque se você, por exemplo, é um consumidor de vintage, se você aprecia peças, se você coleciona peças vintage, você vai encontrar preços diferentes em locais diferentes do mundo. É importante a gente entender a diferença entre vintage e retrô também por conta do valor dessas peças. Uma peça vintage original terá um valor agregado muito maior do que uma peça retrô. Isso porque ela foi fabricada há muito mais tempo, então tem o fator raridade que eleva o seu preço. Ela tem um valor histórico agregado. Ela é uma peça que ajuda a contar a história do vestuário, ajuda a contar a história da moda. Ela foi feita, ela foi um marco de uma determinada época. E muitas vezes essa peça se torna um item histórico. Por exemplo, se a gente pegar o trabalho de Courrèges, Pierre Cardin, dos anos de 1960, espacial na moda, essas peças têm um altíssimo valor agregado, não só por serem peças fabricadas há muito tempo, mas porque elas representam o valor de uma época, elas materializam os valores daquela geração. E quando você usa peças vintage, você também carrega esses valores. Você está transparecendo não só questões como, por exemplo,
o consumo mais consciente por utilizar uma peça que já foi fabricada, que já gastou todos os seus recursos naturais. Você está utilizando o valor histórico, significa que você valoriza uma peça que tem uma história, que conta a trajetória de uma determinada época, de uma determinada geração. E significa também que você gosta desse conceito da raridade e da exclusividade. Já a peça retrô, naturalmente, vai ter um valor agregado menor. Mesmo que ela seja de uma produção de slow fashion, que você não tenha uma grande produção, ela é uma peça que você vai encontrar várias unidades dela, ela não é uma peça rara. Ela não é uma peça que está contando necessariamente a história de uma época, ela tem uma inspiração nessa estética, mas ela não conta a história daquele período. Essas diferenças entre vintage e retrô é entender mais do mecanismo de como funciona a indústria da moda, é entender uma peça, o porquê que, por exemplo, uma peça antiga com mais de 100 anos de fabricação tem um altíssimo valor agregado, é entender por que uma peça fabricada há muitos anos, que conta a história de uma época, de uma geração, do trabalho de um designer, tem um valor mais alto, é entender os valores que essa peça carrega quando você a utiliza. E entender por que a gente gosta também de criar as peças retrô e se inspirar nesse design, inspirar no design, na estética desse período. Não existe uma briga entre vintage é melhor, retrô é melhor. Existe o que funciona mais para sua vida e o que se adequa mais à sua realidade. Mas é importante a gente entender esses conceitos para saber aonde a gente está investindo o nosso dinheiro, quais valores a gente está carregando e o que aquelas peças significam profundamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as diferenças entre vintage e retrô. Se vocês ficaram com alguma dúvida, como sempre, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. E aproveita e conta aqui pra gente se você tem alguma peça vintage no seu guarda-roupa e conta um pouquinho da história dela. Beijinho e tchau, tchau!